Olá a todos, eu sou Douglas Haas, médico oncoradiologia do Hospital Princesa Portuguesa de São Paulo, Hospital BP Mirante. Sou diretor médico, chefe do Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem dessa instituição. Eu vou falar para vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é câncer de ovário. Essa aula não existe nenhum conflito de interesse e nós vamos tentar abordar alguns conceitos da neoplasia de ovário que eu acho que merece destaque para os radiologistas quando ele vai abordar uma imagem para poder auxiliar o oncologista na seleção terapêutica adequada. Então, na classificação histogenética do câncer de ovário, vocês sabem muito bem a nossa divisão, basicamente em 4 subgrupos. Eu vou falar dos epiteliais, que é 90% dos casos, os demais 3 outros tipos, germinativos, cordões-sexuais e metástases. A gente não vai ter tempo para comentar, eu vou abordar mais os 90%, que são os epiteliais malignos, basicamente serosos, endometrióides, células claras e mucinosos. E essa aula eu gosto de dividi-la em 3 divisões. O primeiro sobre screening de câncer de ovário, depois o novo paradigma da carcinogênese e, por fim, estadiamento, segundo a American Joint Committee of Cancer, da 7ª edição. Então, em relação ao screening, vale a pena comentar, basicamente, que não existe um screening ainda adequado para a neoplasia maligna do ovário. Tem vários trabalhos tentando estudar isso, que é um câncer que é a principal causa de óbito em ginecologia, segunda neoplasia ginecológica mais comum, com sintomas não específicos, é raro o atencionamento vaginal, geralmente é aquela mulher que chega para a gente com abdômen distendído, aí você faz uma imagem, você vê líquido na cavidade e você vê uma massa expansiva solipsística na escavação pélvica. Geralmente o cenário estadio 3, que é o mais comum que chega para a gente. Tem várias teorias tentando falar da incessant ovulation, microtraumas de repetição, com reparo celular na superfície do epitélio, tendo maior incidência no líparas, menarca precoce, menopausa tardia, ou estrógeno pós-menopausa e obesidade, e menor incidência em anticoncepcional, mulheres múltiplas e menarca tardia e menopausa precoce. Mas, se a gente fizer esse trabalho do Câncer Control 2018, onde eles estudaram só a ultrassom transvaginal, o valor positivo foi baixo. Usando ultrassom transvaginal mais CA-125 no screening, o valor positivo aumentou um pouco, mas ainda não é ideal. E só usando o CA-125, ele pode ajudar, mas infelizmente nos casos avançados, não em câncer inicial. Então a gente conclui que o screening para o câncer de ovário ainda não existe um método eficaz. Não adianta você pegar uma população de mulheres, pegar 100 mulheres e fazer ultrassom e tomografia e ressonância de rotina em mulher assintomática e pensar que você vai encontrar um nodulinho de 7 milímetros no ovário, vai para a cirurgia e era câncer de ovário. Isso é extremamente remoto. O que acontece é aquela mulher, massa palpável, com ascite, com machado de exame. Então, screening ainda não é recomendado de rotina na população geral. Mesmo na população de risco, mulheres com câncer de mama, história familiar, câncer de mama ovário, síndrome hereditária, Lynch, HNPCC, que é câncer de colo não polipóide hereditário. Isso, mesmo assim, nessas mulheres com Lynch, com história pregressa, com mutação do BRCA1 ou BRCA2, mesmo essa mulher, você fazendo um screening anual, ele é ineficaz para o diagnóstico de câncer de ovário. O NCCN, ele sugere na população de risco o exame clínico pélvico, ultrassom transvaginal, CA-125, a cada 6 meses, em mulheres acima de 35 anos de idade. Mas não é um screening adequado, infelizmente. O segundo tema que eu queria comentar é a nova paradigma do câncer de ovário. O professor Kurman, que é um grande patologista, em 2011, já é um assunto já não novo, já tem 10 anos de história, ele desenhou a nova paradigma do câncer de ovário, da carcinogênese, em 2 categorias do câncer epitelial,
onde ele dividiu em grupos tipo 1 e 2 da patogênese molecular. Ele dividiu o tipo 1 paraepitelial, seroso de baixo grau, mucinoso, endometriose de baixo grau, células claras e Briner, que são os tumores, infelizmente, menos frequentes, é 25%, onde eu tenho crescimento lento, grandes massas unilocular, geralmente septados com fluido seroso, pode ser bilateral 60%, geralmente estadio 1 confinado ovário, tem o melhor prognóstico e são estáveis geneticamente. Então, na ressonância magnética, aquela massa cística, confina a septação, são serosos de baixo grau. Infelizmente, não é frequente. O seroso de alto grau é o mais comum, 75%, que seria o tipo 2 do Kurman, da classificação histológica. Lembrando que, para as massas pélvicas, a gente tem a ultrassonografia, que é um exame barato, é um exame interessante que pode até ir o leito, pode até ir o paciente, pode levar o aparelho na casa do paciente e fazer exame. Então, essas são as vantagens. A desvantagem é que ele é radiologista dependente. Depois, o grande método de imagem é a ressonância magnética, disparado, é o melhor método para detecção e caracterização das massas pélvicas. Então, em primeiro lugar, ultrassom pelo custo e poder ir até o paciente. Fez ultrassom, segundo passo é a ressonância da pelve. E depois, por estadiamento à distância, aí sim o PET-CT. A tomografia pura da pelve, exclusivamente, não é adequada para esse cenário. É ultrassom, ressonância de pelve e estadiamento à distância, PET-CT. Um detalhe do seroso de baixo grau é que eu posso ter calcificações pseudomatosas, mulheres jovens, tumores de baixo grau, crescimento lento, e essas calcificações pseudomatosas inferem produtos de degeneração celular, que é a apoptose celular, que são infartos a micropapilas e necrose que vai acontecer em implantes peritoneais. Então, sempre que vocês virem calcificações putiformes atapetando o peritônio, mesentério, parede de alça, perihepático, esses pontos hiperdensos, que são as calcificações pseudomatosas, isso é típico do seroso de baixo grau, não é do mucinoso, não é do seroso de alto grau. Outras massas calcificadas, isso é seroso de baixo grau. Gente, isso não está no parênquima esplênico, está no hilo esplênico, está perihepático, no espaço hepatorrenal, no hilo hepático, isso está no recesso gastroesplênico, não é na víscera, isso é calcificações somatosas. E a gente observa que quanto mais calcificações somatosas você enxerga na imagem, melhor a resposta na quimioterapia, melhor o prognóstico. Então, essas calcificações interessantes que elas regridem pós-quimioterapia pela resposta. Olha esse caso, calcificação no mediastino, paracardíaco, perihepático, hilo hepático, forame mental, peripancreático. Na ressonância era hipointensa em T2. Então você pensava, será que era um seroso de baixo grau? Então é um diferencial, mas tem outros diferenciais que fazem isso, por exemplo, a amiloidose peritoneal. Um dado importante que nós temos que ter conhecimento é as mutações associadas ao tipo 1 de Kurman, que são os baixos graus, que é o Carras, o BRAF no seroso de baixo grau, o BRAF no mucinoso, Aridium A no endometrioide e Aridium A nas células claras.